Estevão, o primeiro mártir cristão, uma história impactante. Saudações, amados irmãos e irmãs em Cristo. Hoje, no canal Ouça a Bíblia, embarcamos em uma jornada emocionante e inspiradora, a história de Estevão, o primeiro mártir cristão. Preparem seus corações para serem tocados pela fé inabalável, coragem e compromisso deste homem que dedicou sua vida a Jesus Cristo. Após a ascensão de Jesus ao céu, a igreja primitiva em Jerusalém vivia um período de fervor espiritual. A comunidade crescia rapidamente, atraindo novos discípulos e necessitando de organização. Foi nesse contexto que surgem os 7 diáconos, homens escolhidos para auxiliar os apóstolos na distribuição de alimentos e na assistência aos necessitados. Entre eles, destacava-se Estevão, um homem cheio de fé e do Espírito Santo. Fé e serviço de Estevão. Estevão era notável por sua fé inabalável e seu fervoroso serviço ao Senhor. Sua atuação como diácono ia além da mera distribuição de alimentos. Ele pregava a mensagem de Jesus Cristo com poder e convicção, realizando prodígios e sinais que maravilhavam o povo. Sua paixão pela fé atraía cada vez mais seguidores, expandindo o reino de Deus. Conflito e acusações. O sucesso de Estevão e a crescente influência do cristianismo despertaram a fúria dos líderes religiosos judeus. Eles o acusaram de blasfêmia contra Deus e Moisés, incitando a perseguição contra o jovem diácono. Discurso de Estevão. Diante do Sinédrio, Estevão proferiu um discurso poderoso e eloquente, defendendo sua fé e denunciando a hipocrisia dos líderes religiosos. Ele traçou a história do povo de Israel, desde Abraão até os profetas, mostrando como Jesus era o cumprimento das profecias messiânicas. Afirmou que a liderança judaica havia se afastado da verdadeira fé e se tornado cúmplice da morte de Jesus. Martírio e legado. As palavras de Estevão enfureceram os líderes religiosos que o condenaram à morte por apedrejamento. Ele se tornou o primeiro mártir do cristianismo, derramando seu sangue por amor a Jesus. Sua morte, porém, não foi em vão. O martírio de Estevão serviu para fortalecer a fé dos primeiros cristãos e impulsionar a expansão do Evangelho. Sua história se tornou um símbolo de fé inabalável, coragem e compromisso com os valores cristãos. Estevão era um homem jovem, provavelmente com menos de 30 anos quando foi martirizado. A palavra Estevão significa coroa, um símbolo que se encaixa perfeitamente em sua história de vitória sobre a morte. A morte de Estevão foi um evento crucial para a igreja primitiva, demonstrando a força da fé e a disposição dos cristãos em enfrentar a perseguição. O relato do martírio de Estevão é o mais longo discurso registrado no Novo Testamento, revelando sua inteligência, eloquência e convicção. Estevão é considerado o patrono dos diáconos e dos que sofrem perseguição por causa da fé. A história de Estevão é um exemplo inspirador para todos nós. Sua fé inabalável, coragem e compromisso com o Evangelho nos motivam a seguir seus passos, defendendo nossa fé com amor e convicção, mesmo em tempos de dificuldade. Que a história de Estevão fortaleça a nossa fé, inspire nossa ação e nos motive a sermos instrumentos da justiça e paz de Deus no mundo. Convidamos você a se aprofundar na história de Estevão lendo o relato em Atos dos Apóstolos capítulo 6, versículo 8, capítulo 7, versículo 60. Que a vida e o martírio deste homem extraordinário inspirem sua fé e fortaleçam seu compromisso com o Senhor Jesus Cristo. Senhor Deus, agradecemos pela vida e pelo legado de Estevão, o primeiro mártir cristão. Que sua fé inabalável e seu amor por Jesus sejam exemplos para nós. Concede-nos a graça de seguir seus passos, defendendo a tua palavra com coragem e amor. O poder do Espírito Santo. A narrativa enfatiza que Estevão estava cheio de graça e poder, Atos capítulo 6, versículo 8. O Espírito Santo capacitava Estevão para realizar prodígios e sinais, tornando sua pregação ainda mais impactante. Isso nos ensina a buscar o poder do Espírito Santo para vivermos uma vida cristã vitoriosa e eficaz. Confrontando a injustiça, Estevão não se intimidou em denunciar a hipocrisia dos líderes religiosos. Sua atitude nos lembra que, como cristãos, temos a responsabilidade de defender a verdade e a justiça, mesmo que isso signifique enfrentar a oposição. A importância da história sagrada. O discurso de Estevão relembra a fidelidade e a rebeldia do povo de Israel ao longo da história. Ao compreender o passado, podemos aprender com os erros e acertos dos que nos antecederam.
O cumprimento das profecias. Estevão demonstra como a vida, ministério, morte e ressurreição de Jesus Cristo eram o cumprimento das profecias messiânicas do Antigo Testamento. Isso fortalece nossa fé na obra redentora de Jesus e na integridade da palavra de Deus. A semente da perseguição. A morte de Estevão desencadeou uma onda de perseguição contra a igreja primitiva. No entanto, a perseguição, ao invés de extinguir a fé, serviu para espalhá-la. Isso nos lembra que as dificuldades e provações podem ser oportunidades para o crescimento espiritual e a expansão do Evangelho. De que forma a história de Estevão te inspira a viver sua fé com mais coragem e convicção? Como você pode, assim como Estevão, defender a verdade e a justiça em seu ambiente cotidiano? Em sua jornada espiritual, você já se sentiu desafiado a defender sua fé? Como lidou com essa situação? A história de Estevão não é apenas um relato do passado. Ela tem implicações diretas para a nossa vida cristã no presente. Vamos ver como podemos aplicar as lições de Estevão, fortalecendo nossa fé. Estude a Bíblia e busque o poder do Espírito Santo para que sua fé seja sólida e inabalável. Vivendo a justiça, defenda a verdade e a justiça em suas palavras e ações. Seja a voz contra a injustiça e a opressão. Compartilhando a fé, assim como Estevão pregou o Evangelho com convicção, compartilhe sua fé com as pessoas ao seu redor. Seja um testemunho vivo do amor e poder de Cristo. Enfrentando a perseguição. Se você enfrentar desafios ou perseguição por causa de sua fé, lembre-se do exemplo de Estevão. Sua fidelidade a Deus é uma inspiração para perseverar. Sendo um agente de paz, mesmo diante da perseguição, Estevão perdoou seus algozes. Atos capítulo 7, versículo 60. Procure viver a paz de Cristo e perdoar aqueles que te feriram. A vida e o martírio de Estevão são um poderoso testemunho do poder da fé cristã. Ele nos ensina a viver com coragem, defender a verdade e perseverar em meio às dificuldades. Que a história de Estevão te inspire a viver uma vida que glorifique a Deus e inspire os outros. Lembre-se, a jornada cristã nem sempre é fácil. Haverá momentos de provação e perseguição. Mas, assim como Estevão, confiemos no poder do Espírito Santo para nos fortalecer e nos guiar. Sigamos o exemplo de fidelidade e amor a Jesus Cristo demonstrado por Estevão, o primeiro mártir cristão. Compartilhe a mensagem. Compartilhe este vídeo com seus amigos e familiares para que juntos possamos crescer na fé e viver uma vida que glorifique a Deus.